um momento muito maravilhoso. Ministrar a palavra de Deus sempre, desde criança, assim, quando eu ia visitar as igrejas, sabe? E às vezes a gente olhava assim, eu não fazia sentido, porque você é criança, seu pensamento está em outro lugar, e a gente não fazia sentido o quão grande e poderosa é essa palavra. E hoje a gente, às vezes, com um pouquinho de idade avançada, a gente fala para Deus: nossa Senhor, se eu pudesse voltar lá atrás, se eu pudesse recuperar algum tempo para fazer mais, porque a idade vai chegando, a gente vai ficando cansado, as pernas vão doendo, as cartilagens do joelho vai incomodando, e você vai ficando cansado. Isso é natural da vida. E a gente vai parar um tempo, não adianta. Então, assim, eu sempre falo todo dia para o Espírito Santo, me dá ainda um pouquinho mais de força para fazer mais alguma coisa, porque eu também. eu sei que daqui a pouco a idade vai chegar. E é natural, quando a idade chegar, a gente não tem mais força para fazer nada, e quem tem força é que vai fazer. Não é que você vai ser menosprezado, é que você já não tem mais vigor para aquilo, e você não vai fazer, você fica parado. Então, são uma das coisas que eu peço todo dia a Deus, e falo: nossa, como eu queria ter... lá atrás, que isso acontecesse mais rápido na minha vida, para que esse tempo tivesse sido mais estendido. Mas, de contramão, tudo que aconteceu é projeto de Deus, tudo que aconteceu é plano de Deus, porque hoje talvez eu não tivesse a experiência que eu tenho hoje, os irmãos que estão aqui, cada um não tivesse a experiência que tem hoje. Ele reinou 3 anos. 3 anos, olha o que Jesus fez. Com 3 anos, impactou o mundo e continua impactando até hoje, com 3 anos só. Aleluia. 3 anos. Então, o tempo não acabou para você. Amém? Vamos orar pela palavra? Pai, no nome de Jesus, eu quero te agradecer por essa palavra tão rica, tão poderosa e tão maravilhosa. Que essa palavra nessa noite, Senhor, despedace e julgue. Sentenças de Satanás sejam quebradas nessa manhã, em nome de Jesus. Senhor, casas sejam libertas nessa manhã. Nós estamos aqui, mas a oração foi feita nesse lugar, joelhos foram dobrados nesse lugar, e a tua oração vai visitar casas nessa manhã. Pessoas que estão perturbadas nessa manhã, pessoas que estão aflitas nessa manhã, pessoas que estão a ponto de tirar a sua vida nessa manhã, por causa de uma oração que foi feita aqui. O Espírito Santo está tocando no coração dessa pessoa nessa manhã, e esse milagre vai acontecer. A paz vai chegar nessa casa. A tua palavra vai ser ministrada. Enquanto ela estiver sendo ministrada, que o Espírito Santo invada lugares aonde essa palavra precisa chegar. Sopre nos ouvidos de pessoas que estão na rua desorientadas. Sopre no coração de pessoas que estão andando perturbado para lá e para cá sem orientação. Pai, essa é a tua palavra. Essa é a tua palavra que levanta, que ressuscita e que fortalece. Coloca ela no nosso coração nessa manhã. Faça o teu querer nessa manhã. Eu peguei um pedacinho do que ela falou. Que realmente lê o livro de Crônicas e a gente acaba sendo quase batizado com o Espírito Santo de novo, né? Porque é tanto nomes estranhos que a gente vai ficando com línguas estranhas. Verdade. Difícil. Mas também é um livro poderoso. Eu trouxe algumas coisas aqui porque realmente, de fato, você tem que ter cautela, você tem que ter assim, ler, reler, colocar texto e contexto. E eu quero, como é o livro de Crônicas que nós estamos estudando, eu fiz uma introdução aqui. O livro de 1 Crônicas desafia um olhar além das palavras e a enxergar o legado vivo de Deus para a nossa vida. Esse livro que a gente está estudando aqui hoje, esse mês, ele faz a gente olhar com um olhar de carinho e está fazendo você entender o legado de Deus na sua vida, através do seu avô, da sua avó, da sua bisavó lá atrás, e hoje chegou você aqui. Talvez alguns, como foi falado por um pastor falando na segunda-feira, talvez alguns não conseguiram alcançar Jesus, não conseguiram ser salvos por Jesus, mas outros conseguiram falar assim: o meu neto vai, o meu filho vai, a minha filha vai, o meu bisneto vai. E você está aqui hoje nessa manhã. Você está aqui hoje nessa manhã, amém? Amém. Você está aqui hoje com uma palavra, uma genealogia que foi lançada. Mas outros que venceram e romperam a incredulidade e romperam o coração duro, conseguiram chegar e lançaram uma palavra profética sobre a nossa vida. Lançaram uma palavra de fé sobre a nossa vida. Uma palavra positiva sobre a nossa vida. E contra isso a palavra do Senhor continua afirmando. Além das palavras, a enxergar um legado vivo de Deus para a sua vida. Deus tem um legado vivo, não está morto. Quem está morto, soprando palavras mortas ao tempo todo é o diabo, que é um derrotado. E está sempre lançando palavras de morte, palavras de condenação, palavras de fracasso,
mas o derrotado é ele. O Senhor tem um legado vivo para a nossa vida. Legado vivo, irmão. Coloca isso no teu coração. É com luta, irmão. É com coragem que você vence. Aleluia. Não é só sentar e falar, meu Deus, será? É com coragem. Amém. É bater no peito e dizer assim, é com coragem que eu vou, Senhor. Amém. Sabe o que eu estou fazendo? Abrir um parênteses. O que eu estou fazendo agora na minha casa? Eu botei o chuveiro no gelado. Para mim tomar um banho gelado, despertar, tirar a preguiça de mim. Às vezes quero ler a palavra, estou com preguiça. Então eu entro debaixo do chuveiro bem gelado. E aquilo me desperta e eu saio dali diferente. Irmãos, é quem pode fazer isso, né? Estou falando para ninguém falar, tá? Daqui a pouco tá todo mundo gripado indo para o médico, dizendo, não, foi o irmão André que falou lá. Era para uma vez. Consegue se despertar. Às vezes a gente está numa rotatividade de vida, que a gente é a mesmice dia após dia, e você começa a ficar enjoado do que você está vivendo, porque você não consegue despedaçar algo que está te paralisando, algo que está te prendendo. Então eu falei, vou tomar a nossa vida, tá? Estou inventando não. O livro de Crônica nos mostra que cada nome registrado aqui representa uma história, um propósito e, acima de tudo, um testemunho de fidelidade do Deus ao longo das gerações. Um propósito, um testemunho e um legado ao longo das gerações, falando das nossas gerações lá atrás, ao longo das gerações, e nós estamos aqui hoje representando a nossa geração lá de trás aqui hoje. Amém. Irmãos, a gente tem que trabalhar, a gente tem que lutar, a gente tem que, olha, existe uma luta. Eu sempre posto uma frase nos status. Às vezes a gente está postando, a gente está com uma aparência por fora, mas dentro do nosso coração, dentro do nosso corpo está um conflito interno fora de sério. Uma guerra fora de sério. Que você nem mesmo entende por que você está nesse conflito. É muito fácil olhar para cada um aqui nessa manhã e olhar. Cada um está botando uma imagem. Eu estou botando uma camisa preta, uma calça jeans e um tênis. É uma imagem que eu estou representando. Mas só o Espírito Santo sabe do meu coração. Só o Espírito Santo sabe o quanto às vezes eu dobro o meu joelho tomando banho e choro para ser um grande homem de Deus, para manter esse legado da palavra de Deus na minha vida. Aleluia. Senhor, eu tenho um amigo que ele fala que ele puxa uma cadeira e fala assim, Senhor, a cadeira está aqui, pode sentar, vamos conversar. Senhor, está aqui, eu estou aqui de frente, vamos conversar, Senhor. E ele começa a chorar, o ambiente da casa dele começa a transformar, e é um momento, um modo que ele fez de conversar com Deus. Irmãos, acima de tudo, nós estamos aqui nessa manhã lutando para que a nossa salvação, para que a nossa casa seja salva. Porque tudo fica aqui. Irmão, você tem que estudar, se formar, correr atrás, mas acima de tudo é Deus. Aleluia. Lembra de Salomão? Qual o homem hoje do mundo aí mundano que não invejaria Salomão? Mulheres, carro, dinheiro, tudo. Mas no final ele fala assim, nada foi válido. O que seria mais válido para mim era a presença de Deus. Aleluia. A presença de Deus. E é atrás dessa presença que nós estamos buscando todos os dias. É atrás dessa presença que nós estamos aqui, ó, cuidando dela no nosso coração, porque o mundo quer roubar. A todo momento o mundo quer tirar essa presença de Deus da sua vida. Porque descobriu, quando olha para a gente, entende que a gente somos especiais, que a estrela brilha, que você tem algo de valor dentro do teu coração. Então não fica com a tua boca fechada não. Ora de verdade com você. Mas agora foi o tempo de Deus. E é assim na vida de vocês também. Então é por isso que você não pode parar. Porque Deus tem um legado vivo que foi lançado da nossa geração para a nossa vida hoje. Amém? Amém. 1 Crônicas tem um foco muito específico. Ele percorre a intimidade do povo de Deus. Ele reafirma a sua fidelidade. Deus nunca deixou de ser fiel a você. Amém. Deus nunca deixou de ser fiel a você. Glória De Adão a a Deus. Jacó, Deus nunca deixou de ser fiel a você. Amém, Jesus. Deus nunca deixou de ser fiel a você. Por que você repete? Porque isso tem que ficar entranhado no nosso coração. Deus nunca deixou de ser fiel a você. E nunca vai deixar. É interessante que a gente faz malcriação, os nossos filhos fazem malcriação, a gente cobra severamente. A gente erra
E Deus não cobra severamente, não. Ele continua de braços abertos falando assim, eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Cadê você? Eu estou aqui. A palavra do Senhor em Gênesis fala que o Senhor passava todo dia à tarde para conversar com Adão. Todo dia o Senhor ainda passa para conversar. É que os rumores do dia a dia não deixa a sensibilidade, talvez, irmão, de ouvir que ele está batendo na porta. A palavra do Senhor te garante isso. Você pode orar por você, pode interceder, pode buscar, que Deus tem mais para você. Se ainda hoje você está no meio do caminho dizendo assim, não vai acontecer, só depende de você. Só depende da tua palavra que você está lançando, do comportamento que você está tendo, da atitude que você está tendo, porque a palavra foi lançada já sobre a nossa vida. A gente só retrocede se eu falar assim, eu não quero. E aí não culpa Deus. Se algo estiver dando errado, não culpa o Senhor. Eu gosto muito de uma palavra do Nordeste. Eles falam assim, ó, para ser crente tem que ser cabra macho. Cabra macho. Eu gravei isso no meu coração, isso é verdade. Para ser crente tem que ser cabra macho mesmo, tem que ser uma guerreira, uma rainha do Senhor, uma Esther. Ousada, né? Ousada. Não é de qualquer maneira, não. A tradição judaica ela atribui o livro de Crônicas a Esdras, o sacerdote, escriba, que liderou o retorno do povo de Israel do exílio da Babilônia. Um sacerdote inspirado por Deus para registrar os fatos históricos, mas para relembrar um povo de fragilidade, que a sua história ainda... Não, ele não escreveu esse livro, Henrique, ele não escreveu este livro apenas para registrar fatos históricos, mas para relembrar que um povo estava fragilizado, que a sua história ainda não estava destruída, não tinha acabado, mas a sua história ainda estava nas mãos do Senhor. Aleluia, Jesus. A nossa história está nas mãos do Senhor. Você crê nisso? Glória a Deus. Não tem como a gente atribuir a nossa história a outros fatos. Não tem como a gente atribuir. Eu tinha um amigo que ele era bruxo e ele não tinha mais lugar no coração. No coração também, né? Tinha entregue sua vida, pacto. Ele não tinha mais lugar no pescoço para colocar guia. Então, eu tinha uma gordurinha aqui, um cistozinho, uma gordurinha, que ela estava bem grandinha. E aí ele chegou um dia e falou assim, André, eu vou te levar lá no terreiro para Maria Padilha arrancar esse caroço teu. Eu falei, Luiz, eu tenho intimidade com você, mas eu nunca brinquei com você assim. Mas você sabe que eu sou evangélico e eu respeito a sua posição, mas só que você, às vezes, você é muito entrão, não respeita a minha. Você já fez alguma cirurgia lá? Ele, você tá maluco? Você tá doido? Eu falei, então como é que você quer? Você quer me fazer um frango de despacho? Você quer me botar na encruzilhada, me botar e fazer um frango de despacho? Me colocar lá, para com isso, rapaz. Mas foi alguns que às vezes na igreja, de joelho, eu orava pela vida dele. Hoje ele me comove com as palavras dele, o comportamento dele, irmão. Aleluia. Esses dias eu falei com ele, pastor. Falei, Luiz, você mexe comigo com as tuas palavras, cara. Você foi transformado de verdade. E ele fala quase chorando, porque era um homem que estava preso nas trevas e foi liberto pela palavra do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Foi alcançado por Deus. Amém. E não é diferente do que o Senhor quer fazer dia após dia na nossa vida, irmão. Não é diferente, irmão. Nós temos filhos, os filhos crescem, eles têm o livre-arbítrio, têm a própria vontade, têm as malcriações, e a gente fica desesperado para que eles não saiam do caminho do Senhor. Para que eles não abandonem o caminho do Senhor. E foi isso que Esdras fez aqui no livro de Crônicas. Ele escreveu não apenas para registrar essa história, mas para trazer um povo de volta. Para trazer um povo de volta. E todos os dias que a gente está aqui nessa manhã, o Senhor está trazendo algo de volta para a nossa vida. Algo de volta para a nossa casa. Essa é a nossa fé. Glória a Não Deus. são palavras apenas, é a fé. É a certeza que nós temos. Como foi dito aqui ontem, a gente não entra aqui de brincadeira. A gente não vem aqui para passear, para olhar os irmãos, que é bom demais, a comunhão do café. A gente entra aqui para guerrear. É mesmo. Porque se você assistir Cristo em casa, e um monte de baboseira, às vezes, de pessoas falando um monte de coisa, e você fica confuso, e no final das contas você acaba não entendendo o que realmente é para você entender. Aleluia. Que é a palavra do Senhor para a tua vida. Glória a Deus. Aleluia.
Irmão, ainda é tempo. Floresça. Floresça. Nós estamos falando de genealogia, pessoas que geraram a nossa geração, e nós estamos aqui. Acredite no teu sonho, acredite. Tem anos que eu falei assim, eu era fanático pelo Flamengo, e eu não hesitava, só não era de bagunça, eu ia muito sozinho. Quando minha mãe me ligava, mãe, meu filho, você está onde? Eu falei, mãe, estou indo para o jogo. Meu, você é maluco, meu filho? Eu falei, mãe, fica tranquilo, seu filho não é envolvido em bagunça, mãe, eu não sou de gangue. Eu amava o Flamengo. E um dia dentro do estádio eu falei assim, como que pode, André? Você está aqui, esse Maracanã está com mais de 100 mil pessoas e você está ali, idolatra um, é fulano, é cicrano, é apertando, é cicrano. Para com isso, cara. Para com isso. O que esses caras fazem para poder fazer algo para Deus? Alguns até fazem, mas outros estão lotados de dinheiro e não querem saber de você, rapaz. Investe em você, André. Tem anos que eu falei isso para mim. Eu falei, investe em você. Seja protagonista da tua vida, da tua história. Vai para o espelho, se admire, valorize você. Vê se você está cheio do Espírito Santo. Vê se você está no segundo coração de Deus. E eu falei, cara, vou levar as irmãs, todo mundo lá de manhã, um dia de manhã na sala, que ela vai passar coisa dos bastidores. Eu falei, eu vou trazer todo mundo aqui de manhã. Eu vou abrir a porta, vai estar todo mundo, você vai sair de cabelo. O que é isso não? E aí, irmã? Vai animar ou não vai? Eu falei com ela, irmã, ela falou, você não é louco? Eu falei, sou assim, tá? Eu falei, sou assim, o Senhor faz as coisas loucas para confundir as sábias, essa pessoa que é sábia. Então, irmãos, já tem anos na minha vida que eu sou protagonista da minha história, da minha vida. Porque quando você se valoriza, porque quando você descobre quem você é, você não dá mole mais para ninguém, você não chora à toa, você não sente-se inferior, você não acha o último biscoitinho murcho do saquinho lá, você sabe quem você é, porque você acredita em você. Então faça isso, talvez você não fez, olha no espelho para você. Será que você mesmo pode se enganar? Será que você mesmo pode olhar para você e trair você? Será que você mesmo pode olhar para você e falar assim, caramba, você não vale nada? É muita covardia sua. Você olhar para você, imagem e semelhança de Deus, e falar que você não vale nada. Se valorize. Amém. Aleluia. Você é importante. Aleluia. Jesus te ama. Aleluia. E muito. Não é pouco, não é muito. Amém. Isso é sério, irmão, o que eu estou falando. Isso não é só para levantar o teu ego, não. Isso é sério. Isso vem lá do fundo do meu coração, como um poço artesiano, uma fonte que não para de... Você é muito importante. Está baixando a cabeça por quê? Aleluia. Meu pai, antes de morrer, falou assim, ó, não quero que você abaixe a cabeça para ninguém. Mas se tiver errado, abaixa. Mas se não tiver, deixa a sua cabeça em pé. Amém. E eu ando pela rua com essa frase do meu pai, eu ando pela rua assim, olhando para o alto. E aí lembro de Salmo 121, do alto vem o meu socorro, o meu Senhor, o meu presente, o meu protetor, o meu amigo. Aleluia. E tem dia que a atmosfera é pesada. Tem dia que o dia é pesado demais. Tem dia que o dia é pesado demais. Não estou falando só das coisas boas, não. Tem dia que o dia é pesado demais. Mas quando você está cheio, quando você está alicerçado na palavra, quando você está com uma palavra que vem de encontro aquilo que quer te imprensar, você sai bem. Você reage bem. Tem um problema de chorar? Eu não sei não, irmão. Eu não tenho problema de chorar, se meu coração estiver apertadão, eu entro no meu quartinho, que já falei com a minha esposa, e ela não se mete, e ela me deixa trancado lá, eu choro muito. Porque precisa botar para fora, precisa se aliviar, precisa dar aquele grito de brado, botar para fora, falar, Deus, estou aqui, está doendo. A minha geração falou que eu sou mais que vencedor, mas está doendo, Senhor. Senhor, não há problema nisso. Faça isso. Ele foi escrito para os judeus que voltavam do cativeiro babilônico e precisavam retornar, se reconectar com a sua intimidade com Deus. Eles estavam reconstruindo não apenas só Jerusalém, o templo, mas também a sua fé e o seu propósito como nação escolhida. E a gente vai partindo para o final. Eles estavam aqui não reconstruindo só Jerusalém e o templo. Nós temos o templo do Espírito Santo. Eles não estavam só reconstruindo o templo, mas a sua fé. Aleluia, Jesus. Então, Deus vai levando a gente para o finalzinho agora, dizendo assim, não reconstrua apenas só o templo, não, mas é um conjunto inteiro, a sua fé também. A sua fé em Deus. Reconstrua a sua fé em Deus. Você tem algo
de suma importância para o Senhor. Se a sua árvore ainda não deu fruto, tente mudar a terra, tente mudar alguma coisa. Você tem que frutificar. Você tem que frutificar. Teve pessoas aqui no livro de Crônicas, de Adão, Jacó, Davi, que vai empurrando Davi, aqui, que não foram protagonistas, que ficaram no anonimato, mas foram reis. Pessoas que aqui que governaram. Então, assim, não se, esse negócio de que eu tenho que estar, que eu tenho que fazer para ser importante, que nada. Sabe, uma vez eu vi o pastor Felipe lá em Niterói, ele estava numa reunião, a igreja estava mais ou menos com 3.000 pessoas, e ele parou o culto, e ele falou assim, ó, pede, meu Deus do céu, ele fez assim, pede para chamar os faxineiros, quem varre, quem limpa, quem pega o lixo, quem tira a poeira, quem sacode, bota todo mundo aqui em cima do altar. Estava todo mundo em cima do altar assim, ó. Pessoas que varriam, pessoas que limpavam, mas que não era protagonista da igreja. Não aparecia no telão da igreja. Não aparecia no ministério de louvor da igreja. Eita glória. Mas era importante para Deus. Você é importante para Deus, caramba. Trouxe todo mundo lá. E movimentava, a igreja cuidava da igreja. Não estava no outdoor principal. Mas é a pessoa que está ali limpando, cheia do Espírito Santo, falou, Senhor, daqui a pouco está todo mundo aqui glorificando o teu nome. Daqui a pouco está todo mundo aqui dando glória, aleluia. Esse altar tem que ficar limpo, Senhor. Essa igreja tem que ficar limpa. Deus, daqui a pouco a gente tem que preparar o cafezinho para os irmãos, cuidar dos irmãos com carinho. São pessoas com o coração cheio de Deus. Aleluia. Amém, Jesus. Glória a Deus. Ninguém, não é ele que não é, e ele sabe disso. De longe, quando ele viu Jesus, ele gritou, o que você veio fazer antes da hora? Já veio nos perturbar, me atormentar? Essa mesma autoridade de Jesus está sobre a nossa vida. Aleluia. Essa mesma autoridade de Jesus está sobre a nossa vida. Pedro, a Aleluia. Sombra dele, irmão, a sombra de Pedro, irmão, a sombra do homem, irmão, a sombra do homem. Uma notícia boa, a gente vai encontrar com eles. Aleluia. Deus, aleluia, Jesus. Irmão, a gente vai encontrar com eles. Amém, glória. Finalizando, a minha mãe ficou... foi fazer uma cirurgia, teve um problema lá no coração e correu. Ela veio, mas já foi um tempo já, amanhã ela está aí. Ela foi para o hospital de coração. Quando chegou lá, botaram ela nos negócios, nos aparelhos, no tubo. E a gente ficou desesperado. Falei, caramba, meu, será que minha mãe vai partir? Meu Deus, não deu nem tempo de algumas coisas. E ela, aí depois recuperou. Deus deu a vitória, ela recuperou, mas a gente em casa almoçando, a minha mãe falou assim, eu estava lá no hospital, deitada, eu vi o médico, eu saí do meu corpo, eu vi o médico mexendo no meu corpo, eu saí de lá, me vi todo mundo naquela sala, vim até em casa, vocês estavam todos na sala conversando, você, seu pai, seus irmãos, todo mundo. Eu falava com vocês e vocês não me ouviam. Eu tentava chamar a atenção de vocês, deixar esse corpo aqui. O Espírito Santo, irmão, ele é vivo demais, o nosso Espírito é vivo demais. Ele vai sair intacto para encontrar com Deus. Aleluia. Vai sair intacto para encontrar com o Senhor Jesus. Aquilo me deu assim uma noção tão boa, que às vezes a gente fica assim, né, na translação, como vai ser. Me deu uma coisa tão boa, tão boa. Então, irmãos, a cada dia nós estamos no caminho certo, no lugar certo, tá? Não desanima. Quando às vezes eu sento ali para orar, às vezes eu sento ali meio triste, mas eu escuto uma irmãzinha orando aqui, escuto a irmã orando aqui, levanto, escuto o pastor, escuto o irmão orando atrás, começa a me edificar, começa a me impulsionar, aí eu volto de novo à engrenagem. Então é assim, é por isso que a gente precisa um do outro. Às vezes a gente entra aqui igual um cachorrinho molhado, murcho, querendo ficar isoladinho lá no canto, não consegue fazer, não dá Isso é um gato, né? Não consegue fazer nada. Mas você escuta o outro orando ali, levanta meu irmão, edifica a fé da minha irmã, encoraja aquele que quer parar. Senhor, não deixa desanimar. Senhor, vamos para cima, Senhor. Aí você começa, quando nós estamos no lugar certo. Tá, irmãos, me perdoa se eu não especifiquei muito bem aqui. Maravilhoso. Sabe, mas Deus tem muita coisa boa para a nossa vida, para o nosso coração. A nossa genealogia, ela vem lá de Adão, a gente sabe disso. Depois veio Davi, veio Jesus. Eu falei assim, Senhor, o Senhor falou que as ruas são de ouro. Tudo é maravilhoso, tudo é lindo, ouro. Aí eu fiquei imaginando assim, a mente viaja, Ruth, ouro, lugar lindo.
Irmãos, a gente vê aqui perto da gente os garimpeiros brigando, pegando cada pedação de ouro e se matando. Não duvida não, irmão, é verdade. Está aqui, os ouros estão aqui na terra, aqui, eles estão brigando, se matando, achando que... Irmão, imagina o que o Senhor tem. Imagina que lugar maravilhoso deve ser, que lugar lindo, como a gente vai ser atraído para esse lugar. Então a gente precisa continuar a nossa fé, precisa continuar o nosso legado, precisa continuar ajudando, precisa continuar sendo profeta na vida de alguém e impulsionando a nossa família. Né? Para dizer, Senhor, minha casa conseguimos, nós vamos para o caminho do Senhor. Se a gente for primeiro, o Senhor não voltar, os nossos netos, nossos filhos, nossos irmãos, a gente precisa deixar um legado, irmão. A gente precisa perdoar também, tá, irmão? Precisa fazer um monte de coisa. Então faça, que o Senhor dá autoridade a você para isso. Em nome de Jesus, tá? Amém. Glória a Deus.